Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Ponte Aprovação. Aqui você aprende a ser aprovado em qualquer concurso da área policial antes mesmo do edital ser lançado. E hoje nós iremos fazer uma questão da banca AOCP de 2019 aí, de escrivão de polícia, né? Falando aí sobre crime culposo, crime doloso, para você aí estar preparado para esse tipo de questão, né? Considera-se crime culposo quando. Então agora ele está pedindo sobre o conceito de crime culposo. Então vamos lá ver a legislação que diz isso, mas para você, qual que é a questão correta? Qual a opção correta? O crime culposo é quando o agente atinge o resultado delitivo requerido, o agente impede que o resultado delitivo se conclua, o agente não quer o resultado delitivo, mas assume o risco de se realizar, o agente pratica a conduta por imperícia, imprudência ou negligência, o delito se agrava por resultado diverso do pretendido. Qual é a opção correta? Vamos passar aí o que diz a legislação em relação aí a cada uma dessas opções, né? Vamos lá. O artigo 18 está aqui, né? Diz o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E culposo quando a gente deu causa ao resultado for imprudência, negligência e imperícia. Então, o crime culposo é quando a pessoa produziu um resultado não porque ele tinha vontade. Se ele tem a vontade do resultado, da produção do resultado, nós estamos falando aí do crime doloso, né? Se ele tem a vontade, né? Ou se ele assumiu o risco daquela produção daquele resultado, né? E nós temos aqui o artigo 15 que fala assim: é o agente que voluntariamente, olha só, essa palavra voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, estamos diante aí de dois institutos. Porque na questão aqui, ó, ele fala que o agente atinge o resultado delitivo, o agente impede o resultado delitivo, né? Então, tá aqui. Se ele voluntariamente ele impede o resultado, impede que o resultado se produza, ele só responde pelos atos até então praticados. Mas vamos ver alguns conceitos aqui doutrinários. O que diz a doutrina, né? Vamos lá em relação aqui, ó. César Roberto Bittencourt fala assim: o crime culposo, portanto, caracteriza-se pela inobservância do dever de cuidado que qualquer pessoa colocada em iguais circunstâncias deveria observar, implicando em imprudência, negligência e imperícia. Então, olha só, na verdade, o crime culposo é quando a pessoa ela não observa um dever de cuidado que todos deveriam observar. Por exemplo, quando ela é imprudente, fazendo aquilo que ela não deveria fazer, ou seja, ela colocando em risco as outras pessoas, né? Quando ela é negligente, ou seja, ela deixa de fazer aquilo que ela deveria fazer. Por quê? Porque ela são deveres, são obrigações que torna um ambiente mais seguro, tipo um pneu não estar careca, por exemplo, é um deixar de fazer. A pessoa deveria trocar aquele pneu, só que ela não trocou o pneu e ela causou um acidente por conta daquela situação específica, né? E imperícia é quando ela deveria ter uma habilidade e ela não tem essa habilidade, ela está sendo imperita, né? Mas ela não quis o resultado. Então, isso caracteriza o crime culposo. Nós temos aí também em relação a outra coisa aqui, ó, na desistência voluntária, o agente interrompe a execução por decisão própria. No arrependimento eficaz, ela pratica nova conduta para impedir o resultado. Em ambas as hipóteses, responde apenas pelos atos até então praticados. Então, é isso que diz
a legislação, entendeu? É isso que o examinador esperava que você dominasse na hora de fazer uma prova dessa, e isso é extremamente recorrente, ou seja, sempre é um conteúdo que está sempre presente nas provas da área policial. Então você precisa dominar isso e, de preferência, anotar. Você precisa anotar essas coisas aqui, ó. A gente tem um caderno aqui, é lá do nosso curso, justamente para isso, né? Para a pessoa anotar de forma organizada e evoluindo no seu conhecimento, né? Então nós temos a figura da desistência voluntária, é quando a pessoa interrompe a execução. O cara está fazendo o crime, está cometendo o crime, e ele simplesmente para de cometer aquele crime e o resultado não se produz. Ou ele se arrepende no meio do caminho de forma eficaz e ele tem uma outra atitude lá que impede aquele resultado, né? Agora vou dar uma pausa aqui nesse vídeo para te falar de um grupo de WhatsApp que é muito importante aí você fazer parte de pessoas que têm o mesmo objetivo do que você, né? Que é passar em concurso da área policial. Então, se você quiser fazer parte de um grupo de pessoas que têm esse mesmo interesse, tem aqui o QR Code, tem um link aqui também no canal do YouTube, se você tiver no celular, se você tiver no seu computador e se você tiver na sua televisão, você pode apontar o seu celular para esse QR Code que você vai ser direcionado a um grupo de WhatsApp. Então, diante disso aí, a gente consegue agora fazer essa questão aí com mais tranquilidade. Vamos lá. Considera-se crime culposo quando o agente atinge o resultado delitivo? Não. Quando o agente atinge o resultado delitivo, ou seja, ele atinge a finalidade da sua ação, que é um crime, nós estamos falando do crime consumado, né? E o agente impede que o resultado delitivo se conclua. Quando ele impede que o resultado se conclua, que nós falamos ali, na verdade é em relação ao arrependimento eficaz, ou seja, ele tem uma outra atitude e que ele impede o resultado. Então ele vai, vamos supor, a pessoa dá um tiro em alguém e se arrepende, a pessoa está lá no chão, ele pode continuar aquela ação dele, ele se arrepende, ele leva essa pessoa para o hospital e essa pessoa não vem a falecer, né? Ele salva a pessoa da sua própria atitude, ele se arrepende de forma eficaz. Aí ele vai responder somente pelos atos até o momento praticados aí, que na verdade nós estamos falando aí, quando ele impede o resultado, nós estamos falando do arrependimento eficaz, né? E nós temos que o agente não quer o resultado delitivo, mas assume o risco de realizar. Quando a pessoa não quer o resultado, mas ele assume o risco, nós estamos falando lá do dolo eventual. Porque o dolo ele pode ser direto, né? Eu quero o resultado, ou ele pode ser por a pessoa assumir o risco daquele resultado. Ou seja, ele não se importa, ele não quer de fato o resultado, mas se o resultado vier a ser produzido, para ele tanto faz. Ele não se importa se ele causar um resultado delitivo aí em outra pessoa. Mas aí não é questão de crime culposo, mas sim que crime doloso por dolo eventual. O agente pratica a conduta por imperícia, imprudência ou negligência. Exatamente essa questão aqui, né? O delito se agrava por resultado diverso do pretendido. Nesse caso aqui, nós estamos falando do préter-dolo, que nós iremos passar aqui, mas não é a situação. Então, essa questão, a letra certa é a letra D, né? Esteja aí registrado o seu resultado para que você tenha um histórico de acertos e erros, né? Então, você clica aqui, se você acertou, clica aqui como acertado. Quer aprofundar no assunto, é você só clicar aqui, você vai ter acesso a uma explicação enorme aqui, gerada por inteligência artificial, né? E para ter acesso ao site, o link está aqui embaixo, né? O QR Code está aqui embaixo, é só você apontar o seu celular ou clicar aí, se tiver no celular, na descrição aqui tem ali o link para você ter acesso a essas questões.